Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professora Diferentona. Hoje nós vamos começar com um assunto, uma temática bastante bem comentada, no cenário atual que estamos vivendo, tá? Vamos conversar um pouco sobre a enfermagem dentro da unidade de terapia intensiva, mais conhecida como UTI, tá? Nessa aula de hoje vamos introduzir um pouquinho, nós vamos falar alguns detalhes aí da estrutura física, algumas curiosidades também, e também algumas atividades e funções da equipe de enfermagem, tá bom? Seja muito bem-vindo. Vamos agora entender um pouquinho, tá? Para que a gente entenda a palavra UTI, quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa, uau, é o fim, acabou, não tem mais o que fazer, já era, e não é assim, né? Unidade de terapia intensiva significa que esse paciente ele vai ser muito mais bem assistido, muito mais assim bem cuidado, tá? Ele vai ser muito mais bem vigiado, não que os outros setores não façam isso, eles fazem, né? Mas ali para os outros setores, o paciente ele está fora de gravidade, né? Então, na UTI, a pessoa ela precisa estar ali constantemente ali sendo bem assistida e monitorada, tá? Em pacientes que estão com agravos aí, né? Doenças aí agudas, né? Situações agudas, tá? E também ele é destinada para pacientes que possuem uma instabilidade, né? Ou seja, uma hora tá bem, outra hora tá mal, sabe? Oscila, não tem um padrão ali certinho a ser seguido, tá? No caso, pacientes que têm instabilidade com potencial para piorar, para que isso se torne cada vez mais grave, ok? Então, vemos que a assistência, tá? A UTI, ela proporciona assistência integral de médica e enfermagem aí ao seu paciente, ou seja, 24 horas esses profissionais precisam estar ali prestando assistência e cuidado, né? Atendimento em doenças graves aí que são passíveis de recuperação, né? Precisa o local, pessoal, estar com profissionais altamente capacitados e treinados, né? Porque ali rotina, você não tem sossego, né? Às vezes você quer ficar, pensa que vou arrumar o TI, vou ficar lá de boa, vai sobrar tempo para conversar sobre novela, fofoca, olha, esqueça, tá? Ali tem dia que tá tranquilo, mas tem dia que é pauleira, né? É muito comum todo dia ocorrer um óbito em uma UTI, tá? Porque a pessoa está instável, né? Então ali você precisa estar assim, ó, ligado, tá? Bem ligado, bem treinado, né? E a área física, ela precisa obedecer a alguns parâmetros, né? A aparelhagem também precisa ser necessária e capaz de promover a fisiologia vital, ou seja, promover o funcionamento aí das estruturas que estão comprometidas, né? Se o indivíduo não está conseguindo o rim funcionar direito, se a parte respiratória está afetada, então precisa ter essa tecnologia, esses aparelhos que imitem, que ajudem aí nesses casos aí, certo? Mas quem foi aí, né, a percussora, de onde surgiu essa ideia de UTI? Surgiu de Florence, tá? A Florence, ela é fantástica, né? Vocês sabem, a Florence, ela influenciou muita coisa na área da de higienização, asepsia, né? Muitas coisas. Ela teve um olhar muito humano, muito holístico, né? Mas foi ela também, porque o primeiro cenário que ela atuou, né, como enfermeira foi na Guerra da Crimeia, e o que ela observava lá? Que tinha pacientes que estavam feridos, alguns estavam bem, mas outros precisavam de cuidados, né? Não tinha que padronizar o mesmo cuidado para todos. Tinha pessoas que precisavam de mais, tinha pessoas que já estavam melhor, né? Então, a ideia de promover um setor, um lugar onde só cuidasse dos pacientes mais graves, assim, enfermos, tá? Surgiu de Florence Nightingale aí, ok? Então, agora vamos estudar um pouquinho, né, alguns detalhes da planta física, só para vocês conhecerem, tá? Vou falar um pouquinho sobre o local e a área, perdão. A área ali deve ser totalmente livre de poluição e ruídos, tá? Porque imagina só, gente, às vezes você tá aí querendo descansar, pensa assim, você acabou de chegar do seu trabalho, tem um dia de folga para você dormir e dormir um pouquinho mais tarde, imagina. 6, 5 horas da manhã começa alguém a ligar a britadeira, furadeira perto de você. Como é que você vai ficar? Você vai ficar louco, né? Imagina pensa agora uma situação, você doente, com dor, ouvindo isso, dor, enxaqueca, ouvindo uma britadeira.
cabeça vai para o espaço, né? Então, é a mesma coisa. Imagina, esses pacientes, eles estão doentes, eles estão muito enfermos, né? Então, não pode ver nada que irrite, que atrapalhe mais esse processo doloroso ali que ele já está. Às vezes ele está ali, está sofrendo, está com dor, né? Então, tem que proporcionar um ambiente mais agradável, tá? E cada leito, ele deve ocupar uma área de 7,5 metros quadrados aí, ó, tá? Ali, para que haja uma boa circulação, tudo certinho, tá bom? Então, olha lá, né? Como eu já mencionei, deve haver uma boa circulação aí nos leitos, né? E eles devem ser totalmente isolados um do outro, não pode ficar grudado no outro para, né, evitar a contaminação. As janelas, elas devem ser totalmente de vidro aí para evitar a claustrofobia, né? Que é aquela fobia que a pessoa acha que está sendo sufocada, apertada. Então, se ela vê vidro, se ela vê, né, lá fora, conseguir ver, então ela vai ver que ela não tá sendo ali apertada e nada, né? O ar-condicionado, as saídas precisam ser projetadas para evitar canalização em cima dos leitos, tá bom? Cada leito, pessoal, deve dispor de 10 tomadas elétricas com ligação gerador hospitalar, gente, tá? Isso é lei, porque imagina, né? Às vezes dá aqueles apagão, aquelas quedas de energia. Imagina se esse gerador, pessoa que está ali sobrevivendo por causa de um ventilador mecânico que está prolongando ali, realizando a parte pulmonar. Imagina se aquilo desliga, como é que vai? Vai tudo a óbito, né? Então precisa já estar ligado justamente para isso, para não dar pane, porque esses sistemas, essas tecnologias, vocês sabem, você desliga, né? Até ela voltar, até ela ligar, demora. Então precisa já ter tudo isso aí certinho, tá? Os cabos elétricos devem ter aterramento aí totalmente bem adequado, tá? Ali na parede deve haver canalização de oxigênio, ar comprimido e vácuo, certo? E a iluminação precisa ser adequada, porque imagina você pegar um acesso, fazer alguma coisa ali, não tem nem luz para você enxergar para ver o que você está fazendo, como é que você está fazendo, né? Às vezes, pensa, pegar uma veia na luz é difícil, imagina sem luz direito, né? Tá? À noite, assim, tá? Então, a iluminação precisa ser adequada, tá bom? Aqui é um exemplo, ó, de uma planta que eu quis pegar aqui para vocês. Olha só, aqui são os leitos, tá vendo? Ó, bem separadinhos aqui uns dos outros, né? Tem a parte que guarda roupa, né? Rouparia, vestuário, almoxarifado, secretaria, tá? Meio organizadinha, como vocês estão vendo aqui, tá bom? A UTI, pessoal, ela também possui ambientes, tá? Ela possui uma sala de repouso, né? Que é mais utilizada, né? Pelos profissionais. A sala para enfermagem e para o médico, né? A mesma sala. Só que na maioria dos casos, quem fica lá é mais a equipe médica, né? A enfermagem fica ali, né? De olho, vendo, né? Qualquer alteração, qualquer coisa, precisa ali acionar o médico, tá? Mas tem hospital que tem a sala separada de um profissional para outro, mas tem hospital que é tudo unificado, né? Sala também para discutir casos, assuntos, porque imagina, a gente não pode ficar discutindo nada assim na frente do paciente que seja no caso que gere anti-assuntos, situações antiéticas, né? Porque imagina, às vezes você está ali conversando, tirando uma dúvida com o médico, falando de algum problema de saúde, daí às vezes a pessoa ouviu e conhece, ou tá ali, não tá, né? Pensa, você tá ali deitado numa cama e escuta alguém falando de alguma coisa sua, sem nem você saber o que é, né? Então, precisa haver um local adequado para discutir casos, para discutir assuntos, tá? Que forem pertinentes. Local também para fazer um depósito, tanto de materiais quanto de rouparia, né? Enfim, copa, né, para ser realizado ali as refeições, tá bom? Sala de arquivo aí para armazenar os prontuários, todo o material do paciente, sala de material que está esterilizado e também na hora que vai preparar ali para aplicar no paciente, tá? Algum medicamento, alguma coisa que precisa de algum material esterilizado, tá bom? Secretaria, tá? Também, porque quando chega visitantes e tal ali na UTI, para a secretaria precisa ver, né, se esses pacientes, no caso o paciente está ali, se a visita que está ali condiz, conhece, para organizar mais esse trâmite, tá bom? Vestuário masculino e feminino, né, precisa ter um chuveiro, tá bom? Telefones, interfones, laboratório exclusivo ali,
de 24 horas de plantão ou terceirizado, né? Que laboratório é esse? Laboratório para interpretar exames no caso, hemograma, bioquímica, né? Gasometria, porque, gente, pacientes instáveis, eles estão ali, ó, né? Sobe e desce, né? Assim, oscila muito. Então, precisa colher essa gaso, né? E mandar lá o laboratório interpretar para ver o que tem que fazer pelo paciente, tá bom? Aí precisa ver uma sala da parte da coordenação, né? Médica, enfermagem ali para ver se tá tudo ok, tá bom? Sala também para guardar aparelhos, né? Aparelhagem, no caso, respirador, ventilador, né? Enfim, tá bom? Materiais aí que serão realizados, tá? Aqui, ó, tá vendo? Leito certinho, monitor, bonitinho, ó, aqui no caso é biombo, né? Separando um dos outros aí, tá bom? Vamos entender agora um pouquinho sobre alguns equipamentos, tá? Temos a parte especializada, dividir aqui, e os gerais, tá? Os especializados são os monitores cardíacos, oxímetro de pulso, central ali, né, que é a central de monitorização, eletrocardiógrafo, né, que é o que mensura o eletrocardiograma, ventiladores mecânicos, né, ou conhecido como artificiais, desfibrilador, marca-passo, rim artificial, carrinho de emergência precisa estar ali, tá bom? No caso, o rim artificial é a hemodiálise lá, né? Que faz o processo, né? Então, no caso, agora as condutas gerais. Precisa haver aspiradores, macas, cadeiras de roda, balança, hampers, a régua de gases aqui, né? Vacuômetro, fluxômetro, ali para ser realizado, para ser dependendo do processo. E mesa de cabeceira ali para colocar alimentos, para preparar algo que seja realizado nesse paciente, tá? Agora, materiais de consumo geral, no caso, as medicações e as roupas, né? Isso aí todos obrigatoriamente vão ter que lidar com isso ao longo do plantão, né? Então, o medicamento, ele deve ser feito para que não haja contratempo, sempre em estoque de acordo com a padronização do hospital, né? Imagina, você tá ali, teve uma parada de manhã, todo mundo usou adrenalina, não sobrou nenhuma, já pensou? E aí, se só a farmácia ficar longe de lá, se tiver que pegar isso e aquilo, até a pessoa, né? Como é que fica, tá? Então, precisa ter uma reservinha para evitar esse tipo de contratempo, tá bom? As roupas são privativas, tá? Dos funcionários, isso aí varia, tem um hospital que é azul, verde, roxa, pink, arco-íris, sei lá, o que você quiser, né? Mas tem a rotina, tá? Porque a rotina, quando a gente tem a rotina paciente, né? Junto com o paciente, a gente precisa estabelecer, né? Sair lá fora, vou querer lá fora, tem que trocar, colocar outra, né? Tá? Porque, querendo ou não, a gente fica andando em tudo que é lugar e entrar na UTI, a gente leva contaminação para os pacientes, né? Aqui está um exemplo, tá vendo? Ó, monitor, bombas, né? Carrinho de parada, enfim. Como é que a gente evita a infecção cruzada, né? Da parte de estrutura física, né? Os ambientes precisam ser revestidos com materiais que não sejam, que são laváveis, mas eles não absorvem água, não absorvem líquido, nada, né? Vocês já perceberam, o hospital, você já conhece algum hospital que o chão é todo de piso, tem rejunte? Se você me falar, se alguém tiver, me fala, porque a maioria dos hospitais aí, trabalhar em algum hospital que seja assim, né? No hospital não é assim justamente para isso, né? Porque se você vê aquele piso, né? Aquele porcelanato, perdão, líquido ali, né? Às vezes, daí eles passam na frente, né? Em cima dele uma resina e tal, para não impermeabilizar, né? Na nossa casa a gente vê lá, tem rejunte, põe o que quiser, mas no hospital não pode, justamente para evitar sujidades, né? Porque vocês sabem que micro-organismo adora um cantinho para se proliferar, né? Então, sempre, todo dia, solução germicida deve ser passada no piso, teto, paredes após a limpeza, tá? Germicida é o que mata os germes, né? Que a gente tem inseticida que mata insetos, né? Então, germicida mata os germes, tá? Material utilizado pelos clientes precisa ser totalmente esterilizado e não cansar de lavar a mão, gente, né?
gente já desde dos anos 90 escuta lá, né, na televisão, Rá-Tim-Bum ensinando a lavar, né, a mão, né? Mas é bem isso mesmo, tá? Precisa lavar, quanto mais lavar, quanto mais vezes melhor, tá? Prevenção de algum agravo aí, ok? Vamos agora entender um pouquinho alguns critérios que são abordados, utilizados para que o paciente ele seja internado aí, tá? Então, o paciente, para o médico, ele vai decidir internar quando esse paciente ele tem um comprometimento aí das suas funções vitais, tá? Então, que são as funções vitais, os órgãos essenciais, né? Se eles pararem, a pessoa é impossível sobreviver, né? Cérebro, pulmão, coração, né? Então, precisa tá atento? Mas aqui eu coloquei algumas das mais critérios que os médicos eles internam todo dia alguém na UTI, tá? O primeiro deles é a insuficiência renal descompensada, né? O rim para de funcionar, desregula tudo, precisa fazer hemodiálise, né? Pessoa que está em estado de choque, coma, desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Que são os líquidos do corpo, a gente vai ter uma aula só disso futuramente. O grande queimado, né? O que é o grande queimado? Vocês sabem? Qual que é a área quanto da área do corpo que eu considero aí como grande queimado, né? Coloquem aí nos comentários quem sabe isso daí, tá? Qual é a porcentagem utilizada para definir um paciente com grande queimado? Vamos ver. Pós-parada também, tá? E também, olha lá, politraumatizados, né? Que são pessoas que quebraram várias regiões do corpo, se acidentaram em várias partes do corpo. E intoxicação também grave. Aqui está, né, no caso, também outro exemplo de pacientes que possuem risco mais elevado, né? Pacientes que possuem aqui a insuficiência coronária aguda, arritmias, pós-operatório de cirurgia, de grandes cirurgias, como torácica, geral, neurocirurgia, cardiovascular, né? São pacientes que têm maior risco de desenvolver algum transtorno não, desenvolver algum agravo, perdão, certo? Qual que é a responsabilidade, queridos, da nossa profissão, tá? Precisamos aprender a exercer a ética, tá? Mas antes de entrar em contato com o meu paciente, antes de conhecer, de ver ele, eu preciso conhecer, entrar em contato com as informações para estabelecer prioridades, para ver o que aconteceu com ele, por que ele está ali. Você precisa programar, né, junto com a equipe de enfermagem, tá? Relacionar os pertences, né? Do paciente, tudo que for dele, deixar ali nomeado, separadinho, porque depois se sumir, gente, vocês não sabem o B.O., tá? E também, olha lá, prover roupas adequadas para esse paciente, né? Cada hospital tem uma maneira, mas precisa prover para ele, tá? As roupas certas. Os primeiros cuidados são sinais vitais, monitorar, realizar oxigenoterapia, catéter vesical, dependendo do tempo que ficou operando, né? E medicação, né? E sempre orientar a família quanto ao horário de visitas, porque a ideia nunca foi bom ficar aglomerando um monte de gente, tá? Então precisa esclarecer certinho essa parte do horário de visita ali para as pessoas que forem ali, né? Chegando para que elas não se percam no horário e depois não sejam barradas de entrar, né? Aqui agora eu vou falar para vocês alguns exemplos aí de alguns cuidados diários, tá? Que realizamos aí numa UTI. Primeiro deles é sinais vitais, de hora em hora, tá? Precisa estar ali mensurando, monitorando, vendo certinho, tá? Desobstrução das vias aéreas, né? Manter a via aérea desse paciente livre e no caso de secreção tem que realizar aspiração, tá? Ferimentos, feridas pré-operatórias, tá? Que é pré-operatória não, pós-operatória, né? A pessoa chega lá da cirurgia lá com dreno, com um monte de coisa. Então precisa anotar o aspecto, a quantidade, como é que ele estava, como é que o paciente estava também, certo? Mudança de decúbito precisa ser muito bem realizada, porque na UTI, às vezes, pela gravidade do quadro do paciente, às vezes ele não interage, não quer fazer nada. Então, precisa realizar a mudança de decúbito para prevenir a LPP, né? Que são as lesões por pressão. Monitorização também cardíaca, é super importante, tá? De deixar já mensurando.
E prevenção de úlcera córnea deve ser realizada e higiene oral, gente. Vocês vão ver que a UTI é um setor que resseca muito, né, mucosa, então precisa estar sempre bem ali umedecida, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão aí da ética, a ética da enfermagem aí na UTI, gente, tá? A ética existe, né, em todos os lugares, nós já sabemos, né? Mas às vezes a gente aprende e tal, mas quando chega na hora, às vezes, né? A gente se depara com cada coisa por aí, né, pessoal? Vocês devem ficar bem frustrados e você vai aprendendo uma coisa, você trabalha, ouvir outras pessoas, né? Então, precisa haver a parte da ética, tá? De forma alguma você pode se ausentar, desculpem, do seu plantão sem um substituto, sem avisar. Ah, hoje eu não vou porque eu não tô bem, não avisa ninguém, isso não pode, tá? Receber o paciente também com respeito, atenção, não ficar discutindo nada perto dos pacientes. Às vezes vocês vão ver que a enfermagem ela tem muitos conflitos e o conflito não tem hora para acontecer. Então, se tiver que às vezes resolver alguma coisa, vai lá fora, conversa com o médico ou com quem deu o problema. Agora, ficar discutindo coisas, né, de vocês na frente de pacientes não é nada bom, tá bom? Cumprir, né, o que foi determinado, certo? E não levar problema da UTI para o hospital inteiro, né? Tem aquelas pessoas que é jornalzinho, vai passando tudo que é canto falando, até o porteiro, até o cachorro lá de fora já sabe. Não pode, gente, não pode. Porque eu sempre procuro falar o ditado, faça com os outros aquilo que você também quer para você, né? Então, precisa, tá, manter sempre a ética, a postura, o decor, né? Aconteceu na UTI, fica na UTI, não espalhar para todo canto, tá? Também respeitar a hierarquia, né? Vocês sabem que tem hierarquia, que são bases, assim, os limites, né? As posições do poder, né? Então, se está tendo algum problema lá no seu setor com algum colega de trabalho, eu vou falar com a chefe do hospital, vou falar com a enfermeira chefe do hospital, sendo que a sua enfermeira do seu setor tá ali para te ouvir, para cuidar do que for preciso, tá? Então, precisa respeitar essa hierarquia, né? Não pular na frente de ninguém, né? Ter educação aí, tá? E algumas necessidades adicionais para que uma UTI funcione legal são setores, né, que para um bom funcionamento, que possua ali uma fisioterapeuta de plantão, né, para auxiliar na parte pulmonar, para auxiliar na parte de movimento, é super importante. E a engenharia clínica, pessoal, esses materiais que a gente falou, eletrônicos, deles dão muito problema, às vezes porque usa muito, né? Então precisa ter uma engenharia ali disponível para auxiliar, para cuidar do que for necessário aí, ok? Queridos, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo que vocês estão fazendo, por me acompanhar, por me motivar, né? Eu fico muito feliz. Eu demoro muitas vezes para colocar alguma coisa, porque, gente, eu trabalho bastante, então faço coisa até de madrugada, gravo vídeo para vocês e tal, né? Mas eu só tenho a agradecer a vocês. Eu não seria nada se não fosse vocês aí. Então, continue lá compartilhando, vendo, assistindo, para cada vez mais esse canal aí crescer. Depende de todos nós aí, tá bom, queridos? Então, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, só escreva nos comentários. Eu não respondo na hora, vocês sabem, mas eu leio e eu respondo, tá? No momento oportuno aí, tá bom? Muito obrigada por tudo. Boa noite a todos.